santa palavra do Senhor em Lucas 7, versículo 1 adiante, diz assim: o centurião de Cafarnaum. Ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que se faça isso? Porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. E ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao servo digo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Aleluia! Levanta tuas mãos, louva o poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E nesta noite o Senhor vem falar através da palavra. O centurião de Cafarnaum. Aleluia, Deus. O Senhor vem falar nesta noite a respeito da fé. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. E eu creio, irmãos e irmãs, que se nós não tivéssemos fé, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Mas a fé que nós temos em Deus, e a fé que nós temos sabemos que com esta fé nós vamos conseguir algo de Jesus que nos trouxe aqui nesta noite. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus concluiu a sua mensagem, a sua palavra, entrou em Cafarnaum. E sabemos, irmãos e irmãs, que aonde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão.
Sempre havia uma grande multidão, mas isso não quer dizer que aquela multidão que estava ali junto de Jesus, estava ali para ouvir o que Jesus falava. Glória a Deus. Ou para ver com seus olhos as maravilhas que o Senhor Jesus operava. Aleluia. Muitos daquela época estavam ali apenas por curiosidade. Ou para murmurarem dos feitos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que havia ali um homem em Cafarnaum que ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. E que este homem tinha um empregado, um servo, e ele veio adoecer. E o servo de certo centurião, a quem o estimava muito, estava doente à beira da morte. Glória a Deus. Então esse servo desse centurião estava enfermo. E como o centurião o estimava muito, eu entendo que ele começou a buscar recursos dentro da medicina ou através da medicina para com que o seu servo viesse a ser curado daquela enfermidade. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que aquela enfermidade era para a morte. E que ele estava à beira da morte. Mas ele de centurião ouviu falar de um homem chamado Jesus. E que este homem curava, libertava, transformava, salvava. Não importa a situação em que este homem ou que esta mulher estivesse, porque mesmo que estivesse morto, esse Jesus chegava e dava vida para esse homem. Aleluia! Mas esse centurião, ele não quis ele mesmo ir até Jesus, porque ele se achou indigno, irmãos. Aleluia. Ele se achou indigno, irmãs, de ir até Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, Aleluia, Deus. enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Aleluia. Para você obter a cura, minha irmã, para você obter a cura, meu irmão, não precisa você pedir para alguém vir no teu lugar. Não precisou você pedir para alguém vir no teu lugar. Você mesmo veio aqui nesta noite e pode ter certeza que o mesmo Jesus que curou o servo lá, daquele centurião de Cafarnaum, é o mesmo Jesus que está aqui para entrar com providência no seu lar, na sua vida e na sua família. Talvez o meu irmão possa pensar assim. Talvez a minha irmã pode pensar assim, mas eu não sou digna de ir até a igreja, eu não sou digno de ir até a igreja, eu vou mandar alguém da minha família ir buscar uma bênção para mim. Aleluia. Eu vou mandar o meu vizinho, minha vizinha lá buscar uma bênção para mim. Glória a Jesus. Se pensou ou pensava assim, está errado. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela nos relata que todo aquele, que toda aquela que vir a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós estamos convictos que até o final do culto o Senhor vai nos abençoar. Aleluia.
O Senhor vai nos dar aquela bênção que nós viemos buscar aqui nesta noite. Porque só Ele tem poder para isto. Aleluia. Porque Ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Mas Ele diz mais na sua palavra, Glória a Deus. eis que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Ela não passou e não vai passar. Não vai passar. Aquele centurião, ele pediu para os líderes religiosos dos judeus, pedindo que fossem até Jesus e pedindo que Jesus viesse até a sua casa, para que ele pudesse curar o seu servo. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito. Aleluia. Muitas vezes, Glória a Deus. o homem, a mulher, querem as bênçãos do Senhor, mas não querem rogar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes o homem e a mulher querem prosperidade, querem bênção, mas não querem saber de rogar ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que esses homens, eles rogaram, chegaram até Jesus e lhe rogaram muito. Lhe rogaram muito dizendo: é justo que se faça isso? Aleluia, Deus. Glória a Deus. É justo que se faça isso? Porque muitos querem escolher o dia de vir à igreja, a noite de vir à igreja. Eu quero ir na igreja somente o dia que tem revelação. Mas ele não entende, ela não entende que a melhor revelação, a revelação mais importante que tem no culto é a palavra de Deus. É a meditação na palavra de Deus, é a melhor revelação em que nós temos no culto, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. E eles disseram, é justo que lhe faça isso? Glória a Deus. Pode ser que muitos já falaram para o meu irmão, já falaram para a minha irmã, que não tem mais solução. O teu problema não tem mais solução, que já é caso perdido. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que não há nada perdido para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, e dizendo: é justo que se lhe faça isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Veja bem, então essas pessoas que foram ter com Jesus gostavam e estimavam também o centurião. Esse centurião era um homem bem visto para aquele povo. Aleluia. Mas que não podia fazer nada para o seu servo que estava cometido de enfermidade. Aleluia. Deus seja louvado. E daí falaram: olha, ele é um homem tão bom que ele construiu até a sinagoga para nós. Mas existe uma situação em que ele não pode resolver, que é dar a vida para o seu servo. Glória a Deus. Ele não pode curar o seu servo. Mas o Senhor Jesus disse. Então Jesus foi com eles. Está vendo, irmã? Está vendo, irmão, como é necessário nós rogar muito, nós clamar muito. Mas nós temos que clamar. Aleluia. Nós temos que perseverar no clamor, porque a palavra de Deus diz: irmãos e irmãs, clama a mim. Aleluia. Clama a mim, que eu responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. E de tanto que eles clamaram, o Senhor Jesus foi junto com eles. E ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer. Então, irmãos, o Senhor Jesus estava indo com quem? O Senhor Jesus estava indo com quem até a casa do centurião? O Senhor estava indo com os líderes religiosos. E quando o Senhor estava se aproximando da casa do centurião, o centurião lhe enviou alguns amigos. Enviou-lhe alguns amigos para lhe dizer. E chegaram até Jesus e disseram: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre em minha casa. Senhor, não te incomode, Senhor, não te incomode, porque eu não sou digno em que o Senhor entre debaixo do meu telhado, ou dentro da minha casa. Mas para isso, irmãos e irmãs, nós temos que continuar clamando. Não é porque nós se achamos indignos. Vamos deixar de clamar. Nós temos que clamar. Porque é através do clamor, é através da oração que nós movemos o coração e as mãos de Deus. Deus não resiste àquele homem, Deus não resiste àquela mulher que clama a Ele. Que chora aos pés dele. Aleluia. Que lança as suas ansiedades aos pés de Jesus. Que lança os seus problemas aos pés de Jesus. Que lança até mesmo as suas enfermidades aos pés de Jesus. Aleluia. Orienta lá vai. Reba lá batulhando lá vai. Muitas estão lançando as suas ansiedades lá na macumba. Aleluia. Ou na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra. Só que quanto mais eles lançam, quanto mais elas lançam, piores ficam. Piores ficam. Os seus lares já não é mais uma luta, é uma guerra. Porque continuam buscando a um Deus que não pode salvar. Buscando a um Deus que não pode, aleluia, curar, que não pode transformar, que não pode libertar. Mas nesta noite, irmãos e irmãs, eu estou pregando aquele Jesus que operou no passado e continua operando em pleno século 21. Aleluia. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. Aleluia. Mas o Senhor, Ele conhece cada coração presente aqui nesta noite. Ele sabe, irmã, se você veio com o intuito de adorá-lo. Ele sabe, irmão, se você veio realmente com o intuito de adorá-lo. Ele sabe. Ele conhece cada coração. Mas não adianta nós dizermos: Senhor, mas nós somos indignos. Nós somos indignos. Nós somos... não merecemos. O Senhor sabe que você está mentindo. O Senhor sabe que você está mentindo. Aleluia. Então, no entanto, irmãos e irmãs, sejamos sinceros para com o Senhor. Sejamos sinceros com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz, irmã, que tudo que pedirmos em oração, com fé, crendo, receberemos. Então, Jesus foi ter com eles, e Jesus já está aqui, tendo conosco. Ele já está aqui. E ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes. Senhor, não precisa o Senhor ir lá na minha casa,
Porque nós não somos dignos que o Senhor entre dentro da minha casa. Aleluia! Glória a Deus. Nós não somos dignos. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Veja bem, eles repassando o que Centurião encomendou para que os seus amigos dissessem a Jesus. Então ele diz assim, ó: por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia, Deus. Irmão, igreja do Senhor, não precisa orar por revelação. Apenas uma palavra dessa que o Senhor está falando conosco pode curar a sua enfermidade, pode transformar o teu lar, pode transformar a sua família, pode te libertar do mundo, do pecado e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Não há necessidade, irmãos. O centurião falou: ó, diga para Jesus que não precisa ele chegar, entrar debaixo do meu telhado, porque eu creio que apenas com a palavra que ele falar, o meu curado sarará. Aleluia. Não adianta virmos à igreja sem fé, irmãos. Não adianta virmos à igreja sem fé, irmã. Nós temos que vir com uma fé inabalável, sabendo que o Senhor está aqui e Ele vai nos dar a bênção e a vitória que nós precisamos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, ele começou, os amigos dele continuaram falando com Jesus. E ele disse: pois também eu sou homem da autoridade e tenho soldado ao meu comando. E digo este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo digo: faz isto, e ele o faz. Aleluia, Jesus. Mesmo ele chefiando 100 soldados, e os soldados acatando as suas ordens, acatando as suas ordenanças, ele se achou indigno do Senhor entrar dentro da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela nos diz que não é porque nós somos indignos que o Senhor não quer entrar na nossa casa. Não é. Muitas usam isso como desculpa. Mas o Senhor diz nesta noite, através da sua palavra: eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ele e ela comigo. Então não venha dizer, não continue dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Porque Ele faz esta promessa. E Ele diz na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Está batendo. Está batendo. Esta porta é o teu coração, irmão. Esta porta é o teu coração, irmã. Ele quer mudar a situação nesta noite. Ele quer mudar o seu lar, Ele quer mudar a sua família, Ele quer fazer um novo lar, Ele quer fazer uma nova família nesta noite. Apenas por uma palavra que Ele falar com você nesta noite, Ele tem poder de transformar você. Aleluia. Ele tem poder de transformar
transformar a tua família. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, e abrir o seu coração, eu entrarei em seu coração, e com ele cearei, e ele comigo. E ouvindo isto, coisa linda é a palavra de Deus. Que algo tremendo é ouvirmos a palavra de Deus sendo pregado na sua essência. Glória a Deus. Pregar a verdade. O Senhor quer que nós pregue a verdade. O Senhor não quer que nós fiquemos de titi ou de blá 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 em cima do altar. Ele quer que pregue a palavra dele. E ele disse, e Jesus disse, e ouvindo isto, Jesus se maravilhou. O Senhor está maravilhado com a tua presença aqui nesta noite, minha irmã. Aleluia. O Senhor está maravilhado com a sua presença aqui nesta noite, meu irmão. Porque ele diz na sua palavra, e a sua palavra diz, e ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia. E voltando e ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele. E voltando-se à multidão, ou seja, virando para a multidão, disse para a multidão: digo-vos que em Israel, que nem em Israel, nem em Israel achei tanta fé. Nem em Israel. Ele estava em Cafarnaum, cidade distante de Israel. Mas ele disse: nem em Israel achei tanta fé. Aleluia, Deus. Aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que quando voltaram para casa, os que foram enviados, então vejam bem, irmãos e irmãs, que não foi centurião que foi até Jesus. Ele enviou primeiro os religiosos. Glória a Deus. Aleluia. E a certa altura do caminho, quando ele viu que Jesus estava se aproximando da sua casa, ele enviou os seus amigos. Então o centurião não esteve com Jesus, Glória a Deus. mas sim os amigos do centurião. Mas Jesus, irmãos e irmãs, se maravilhou tanto da fé daquele homem, Glória a Deus. da fé daquele homem, que o Senhor exclamou e disse para o povo que nem em Israel achei tanta fé. Glória a Deus. Irmãos, não estamos vendo Jesus aqui. Glória a Deus. Porque se o irmão disser que está vendo Jesus aqui, se a irmã disser que está vendo Jesus aqui, nós temos que mandar internar o irmão e a irmã. Mas se o irmão disser, se a irmã disser que nós estamos sentindo a presença do Senhor Jesus aqui, falando conosco nesta noite, eu tenho fé e certeza que Ele está aqui. E é aquele mesmo Jesus que curou, aquele servo do centurião, é o mesmo Jesus que está falando conosco aqui nesta noite, através da sua palavra. Orienta, labasterianda, labai. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que ter fé. E diz a palavra de Deus, e diz a palavra de Jesus, que quando voltaram para casa, os que foram enviados,
acharam o servo curado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E acharam o servo curado. Eu imagino, irmãos, que aqueles amigos do centurião ficaram pasmados. Ficaram embasbacados. De repente começaram a questionar aquele centurião e perguntaram: peraí, mas o teu servo está curado. Como que você sabia disso? Como que você mandou nós até Jesus? Mas como que você sabia? Aí o centurião volta para ele e diz assim: porque eu sei que ele tem poder nos céus e na terra, porque ele diz e continua dizendo: eu sou o Senhor que te sará. Oh, glória a Deus! Que Deus abençoe os irmãos! Que Deus abençoe os irmãos! Em nome de Jesus!